Olá, amigos do conhecimento, e vamos a mais um vídeo do canal Aprender é Saber. Saibam da história do voto no Brasil e a sua evolução, até chegarmos aos dias de hoje. O ato do voto no Brasil começou há 5 séculos, desde após o descobrimento, e durante todo este tempo, ocorreram muitas mudanças com muitas regras e restrições de acesso ao voto, e tudo era muito diferente se comparado aos dias de hoje. Durante este tempo ocorreram eleições diretas ou indiretas, e a cargos muito variados. Vamos conhecer a história do voto no Brasil e saber como esse direito, que já foi restrito a muito poucos e que hoje é um direito de todos. A história do voto no Brasil. Na data de 1532, a primeira eleição aqui organizada. Ela ocorreu na vila de São Vicente, sede da capitania de mesmo nome, e foi convocada por seu donatário, Martim Afonso de Souza, visando a escolher o conselho administrativo da vila. Na verdade, durante todo o período colonial, as eleições no Brasil tinham caráter local ou municipal, de acordo com a tradição ibérica. Eram votantes os chamados homens bons, expressão ampla e ambígua, que designava, de fato, gente qualificada pela linhagem familiar, pela renda e propriedade, bem como pela participação na burocracia civil e militar da época. A expressão homens bons posteriormente passou a designar os vereadores eleitos das casas de câmara dos municípios, até cair em desuso. As câmaras acumulavam, então, funções executivas e legislativas. A Corte Portuguesa. Somente um ano antes da proclamação da independência, em 1821, ocorreu a primeira eleição brasileira em moldes modernos. Elegeram-se os representantes do Brasil para as Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, após a Revolução Constitucionalista do Porto e a volta do rei Dom João VI a Portugal, em 1820. Desde 1808, Dom João governava o Império Português a partir do Brasil, devido à invasão da Península Ibérica por Napoleão Bonaparte. Nesse período o Brasil perdeu a condição colonial, tornando-se Reino Unido a Portugal e Algarves. Desse processo, como se sabe, resultou a proclamação de nossa independência por Dom Pedro I. E, com ela, uma nova ordenação jurídica e política, que apresentava, naturalmente, novas regras eleitorais. Votos durante o Império. A primeira Constituição brasileira, outorgada por Dom Pedro I, em 1824, definiu as primeiras normas de nosso sistema eleitoral. Ela criou a Assembleia Geral, o órgão máximo do poder legislativo, composto por 2 casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, a serem eleitos pelos súditos do Império. O voto era obrigatório, porém censitário, pois só tinham capacidade eleitoral os homens com mais de 25 anos de idade e uma renda anual determinada. Estavam excluídos da vida política nacional quem estivesse abaixo da idade limite, as mulheres, os assalariados em geral, os soldados, os índios e os escravos. Outra característica interessante do voto no Império era que, as votações inicialmente ocorriam em 4 graus, onde, os cidadãos da província votavam em outros eleitores, os compromissários, que elegiam os eleitores de paróquia que, por sua vez, elegiam os eleitores de comarca, os quais, finalmente, elegiam os deputados. Quanto aos senadores, basicamente eram nomeados pelo imperador. Posteriormente o sistema foi simplificado para 2 graus, com eleitores de paróquia e de província, até que em 1881, a Lei Saraiva introduziu o voto direto, mas ainda censitário. Desse modo, até o fim do Império, somente 1,5% da população brasileira tinha capacidade eleitoral. Votos no período republicano. Ninguém pense que a República modificou rapidamente esse quadro. Na primeira eleição direta para presidente da República, em 1894, Prudente de Moraes chegou ao poder com cerca de 270 mil votos que representavam quase 2% da população brasileira da época. A ampliação do direito de voto a um número cada vez maior de brasileiros aconteceu ao longo do século XX. O voto feminino, por exemplo, data de 1932 e foi exercido pela primeira vez em 1935.
Em função da ditadura de Getúlio Vargas de 1937 até 1945, porém, as mulheres só voltaram a votar em 1946. Vale lembrar que a ditadura de Vargas e a dos militares de 64 privaram o eleitorado nacional do voto para presidente por 9 vezes e que, em 117 anos de república com 34 presidentes, somente 16 se elegeram pelo voto direto. Votos após a Constituição de 1988. Até a Constituição de 1988, o voto era um direito negado aos analfabetos, um percentual significativo da população, sem falar dos soldados e marinheiros. Não deve causar surpresa, portanto, o fato de presidentes eleitos com números expressivos, como Jânio Quadros, que obteve quase 6 milhões de votos em 1960, terem participado de eleições que mobilizaram somente 10% da população do país. A partir de 1988, com a Constituição que continua em vigor, o eleitorado aumentou consideravelmente, e veio a ultrapassar a casa dos 100 milhões. Atualmente o voto é obrigatório para todo brasileiro com mais de 18 anos, e facultativo aos analfabetos e para quem tem 16 e 17 anos ou mais de 70 anos. Estão proibidos de votar os estrangeiros e aqueles que prestam o serviço militar obrigatório. Se gostou deste vídeo, obrigado por assistir, então deixe seu like, se inscreva no canal e clica no sino das notificações para receber e acompanhar novos conteúdos, e até a próxima!